Bem, pessoal, bom dia. Hoje é dia 22 de outubro de 2021, mais uma data das nossas aulas presenciais. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de séries numéricas. É um assunto que eu iniciei a falar na terça-feira. E então eu falei um pouco sobre alguns exemplos, né, de sequências de séries, especialmente naquele primeiro exemplo, a gente fez ali alguns cálculos detalhados das somas parciais da série, que era um exemplo então de uma série geométrica, cuja soma era igual a 2, né? Nós fizemos os cálculos das primeiras somas, né? S1, S2, S3, etc. Depois a gente fez a dedução da fórmula de cálculo do SN, né? E depois, então, finalizei ali a aula de terça-feira, né? Comentando sobre a série geométrica. É uma série que tem uma regra de formação bem definida dos seus elementos, né? E aí, para essa particular série, existe um critério que permite identificar se a série é convergente ou se a série é divergente, né? Então, já nesse primeiro encontro ali que eu falei, né, um pouco sobre as séries, né, tem essa questão da nomenclatura, né, que a gente utiliza esses dois termos, né, para identificar quando é que uma série tem soma. Isso é, quando ela é convergente, ela tem soma. E quando ela é uma série divergente, significa que não tem soma. Tá? E como a série é, por definição, né, uma quantidade que tem infinitos elementos, é evidente que não tem como eu fazer uma soma com uma quantidade infinita de elementos, né, realizar, né, um experimento em que eu tenha uma quantidade infinita de parcelas para somar. Isso é impossível, né? Na verdade, em todos os processos matemáticos, físicos, química, da biologia, né, em que é identificada, né, pela natureza do problema, né, ou o modelo que é usado para representar aquele fenômeno, aquele problema, que existe um processo infinito. Geralmente, né, quando se faz algum experimento para testar a teoria, né, que descreve aquele problema, aquele experimento através de um modelo matemático que tem infinitos termos, né, o que se faz? Se faz uma soma com uma quantidade de termos tão grande quanto se pode, né, quanto os recursos permitem, de modo que, após uma certa quantidade de elementos que são somados, né, é possível identificar, bom, a partir daqui, para mim, já estou satisfeito, é uma boa aproximação do valor exato da soma. Então, às vezes, quando se fala, né, em processos infinitos, as pessoas pensam, mas esse negócio não tem fim, né? Como é que vai ser feito, então? Não. A ideia de convergência é uma ideia que estabelece que, no caso das séries numéricas, né, que é o assunto que a gente tem falado, em havendo a convergência, significa que, após uma certa quantidade de termos, aqueles que vão vir lá para frente, eles vão ser uma quantidade tão pequenininha que, se eu desprezar, eu não vou ter uma perda significativa. Certo? É nesse sentido que a gente deve entender a convergência e a ideia de que as somas parciais vão produzir, né, aproximações sucessivas do valor total da soma. Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas quando é que esse negócio para, né? Qual é o critério que alguém pode usar para definir se é suficiente somar 4 termos, 5 termos ou 20 termos? Essa pergunta não tem uma resposta exata. Tá? Resulta que, nas aplicações práticas,
que conceitos matemáticos em que é identificada a presença de um processo infinito, geralmente existe o que a gente chama de margem de tolerância, né, ou margem de erro, onde se considera, bom, se está dentro da margem de erro, a solução está boa. Tá? Quem é que é motorista aqui na sala de aula? Aqui? Nenhum de vocês é motorista ainda? Já é motorista? Há quanto tempo dirige? 1 ano. 1 ano. Já recebeu uma notificação por infração, por excesso de velocidade? Não. Beleza. É um felizardo. Eu já recebi vários. Tá? E olha que eu sou um motorista atento, assim, especialmente para não botar meu dinheiro fora pagando uma multa por excesso de velocidade, porque é legitimamente botar o meu dinheiro fora. Tá? Acontece que eu já fui notificado mesmo prestando atenção. Por quê? Nas cidades aqui, às vezes tu está passando por uma via, a velocidade máxima é 60 km por hora. Daqui a pouco tem outras vezes que é 40. Qual é o objetivo disso? Se alguém te perguntar, é para proteger o pedestre. Não, não é para proteger o pedestre. É para causar confusão. É para causar confusão na vida dos motoristas. Pega uma velocidade e define uma só. Vai definir uma cultura para todo mundo, mas não. Ele bota 40 e 60. Nas estradas tem 80, às vezes é 90, às vezes é 100. E por que eu estou dizendo isso? No caso da velocidade de 60 por hora, quando a gente transita numa via, que a velocidade é máxima, é 60 km por hora, e tem um controlador de velocidade, se tu passar ali até 67 km por hora, tu não vai ser notificado. Por quê? Porque o cálculo da velocidade com que o veículo passa é um processo que é uma aproximação de uma derivada. Então, aqui tem 2 sensores na via. Digamos, o carro vai vir aqui, né, vai passar por esses 2 sensores. Essa distância aqui, ó, é conhecida. Tá? Digamos, 2 metros, 1,5 metro, enfim, uma distância ali conhecida. Tá? Aí o carro passa aqui num tempo T0 e aqui num tempo T1. A diferença entre esses 2 instantes de tempo é muito pequena, porque o carro está a 60 por hora. Tá? Então, como é que ele calcula a velocidade ali no equipamento? Né? É distância sobre tempo. Né? Distância sobre tempo vai dar velocidade. Certo? Então, o que o equipamento faz? O carro passa aqui, ele manda um sinal para o equipamento. O carro passa aqui, manda um sinal. Ele interpreta os 2 sinais, calcula a diferença de tempo, calcula esse quociente aqui. Se tiver acima de 67, pim, manda a notificação para o sujeito lá. Por que 67? Porque existe essa margem de erro, porque a velocidade é instantânea. A velocidade é um limite. Então, como o processo é infinito, ao fazer esta aproximação aqui, a norma técnica estabelece, bom, vamos dar uma margem de erro, então, né, por causa da aproximação feita na fórmula, e também porque o próprio equipamento, às vezes, pode estar desregulado. Então, é por isso que existe essa diferença e por isso que os equipamentos têm que ser aferidos periodicamente. Então, dentro da norma técnica está esse conceito de aproximação infinita. Certo? No caso, o cálculo da velocidade instantânea, que é uma derivada. A mesma coisa vai acontecer na soma de uma série. Né? Certo? Então, o que os livros, né, estabelecem, são os chamados testes de convergência, né, que vão permitir identificar que, sob certas condições, né, a série pode ter, né, uma soma e, sob outras condições, não vai ter. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses testes. Deixa eu ver como é que eu estou ali aqui, enxerga. Certo? Sempre tendo em mente isso, né, pessoal? Que os testes, vocês vão ver, que vão envolver cálculo de limites, né, e outras operações algébricas, e todos eles têm por objetivo fazer uma classificação que vai permitir identificar quando é que uma série converge ou quando é que uma série diverge. Então, assim, eu queria, né, procurar organizar essa informação, né, junto com os demais conhecimentos que vocês têm,
especialmente no cálculo, lá no cálculo de derivadas, que vai ser importante aqui, esses testes, assim como aquelas técnicas de integração que nós vimos ali na parte anterior do curso, as técnicas de integração não resolvem todas as integrais possíveis e imagináveis. Né? Aquelas técnicas servem para alguns tipos de integrais. Então, a mesma coisa, esses testes, nós vamos ver aqui. Certo? Eles vão ser testes suficientes para resolver uma boa parte dos problemas relacionados com séries infinitas, né, com somas infinitas, mas eles servem como um modelo para vocês pensarem nesse processo de aproximação sucessiva, né, e sempre tendo em mente que vocês que são aí futuros profissionais das diferentes áreas de atuação, né, quando um processo infinito ele é colocado em prática, né, como nessa situação que eu mencionei aqui do cálculo da velocidade, né, ele tem que ter embutido uma ideia de aproximação, porque o erro, né, essa diferença que existe de medição, ele é inerente ao processo de medição. Não existe nenhum equipamento que meça, seja o que for, com 100% de exatidão. Vocês estão tendo o exemplo da câmera aqui. Ele não capta a imagem com 100% de exatidão, de nitidez, né? Que acaba prejudicando. E tem mais outra questão, né, que eu notei, só fazendo um comentário sobre isso. Se eu assisto a minha aula gravada no Zoom, ela tem uma qualidade melhor do que quando eu assisto no YouTube. Tem mais isso também. Né? Então, quer dizer, estes exemplos mostram que quando a gente utiliza, né, um modelo matemático no qual tem embutido uma ideia de aproximação por sucessivos valores, né, a ideia de aproximação, que é uma ideia de processo infinito, para que o processo seja realizado, tem que interrompê-lo, né, tem que dizer, para mim está boa essa aproximação aqui. Então, tu tem que ter uma tolerância, tu tem que estabelecer uma margem de erro para que tu aceite. Para mim, a solução obtida dessa forma é suficiente. Certo? É nesse sentido que esse estudo de séries é muito importante, porque vocês estão vendo, né, diversos processos infinitos diferentes. Tá? Lá no cálculo 1, né, a definição de derivada é um processo infinito, é um processo de aproximação sucessiva, né, que corresponde ao cálculo da taxa de variação de uma função na vizinhança de um ponto. As integrais definidas são processos infinitos, são aquelas somas de Riemann, né, que nós vimos, vai somando, aumentando o número de retângulos, nas somas parciais, que definem as somas de Riemann, e o valor que converge para a integral definida, que é uma área, que é um volume, enfim. Né? Então, agora a gente está vendo um outro tipo de processo infinito, que são as séries numéricas. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as séries geométricas. Que são, digamos, bem importantes, né? São paradigmas aí para a gente identificar quando é que a série converge e quando é que não converge. Né? Então, uma série Bom, então as séries que a gente chama de séries geométricas são séries dessa forma aí. Então, assim, pessoal, o que a gente... eu
chama atenção, né? A questão da forma de representar o chamado termo geral aqui da série, né? Certo? Isso aqui é chamado de termo geral. Ele vai ser expresso por uma constante, que é o A, e essa constante aqui, ó, a gente imagina, para ter graça, digamos assim, que ela é diferente de zero, porque se o A for igual a zero, né, todos os termos da série vão dar zero. Aí vai dar zero, mais zero, mais zero, mais zero. É uma série que, por si só, não tem grande utilidade, né? Ninguém vai utilizar um processo infinito de soma de zeros, né? Pelo menos na maior parte dos problemas, não tem muito sentido isso. Tá? Então, a gente imagina sempre que a constante que aparece aqui, né, é diferente de zero. Tá? E este termo que aparece aqui, né, sucessivamente, com potência 1, 2, 3, etc., é chamado de razão da série. Então, vocês vejam, quando o n é 1, que é nessa anotação aqui, né, o índice inicia em 1, quando o n é 1, o R fica elevado no expoente zero, que é igual a 1, vezes A, é o A. Né? Quando n for 2, substituindo aqui, fica R elevado na 1, vezes A, que é o A vezes R, e assim por diante. Então, a série geométrica tem essa característica. Né? A partir do primeiro termo, os demais termos da série, ou as demais parcelas da série, são obtidas por uma multiplicação sucessiva do primeiro termo por R. Vai multiplicando por R, né? Por isso que é chamada série geométrica. Então, se vocês já ouviram falar do Malthus, né? Foi um economista ali dos séculos, final do século XVIII, início do século XIX, né? Ele foi um economista inglês, né? Ele vivia na Inglaterra ali no início do século XIX, né? E, bom, a Inglaterra estava num período de muitas dificuldades econômicas, com um crescimento muito grande da população, né? Tanto é que naquele período houve um grande número de pessoas que saíram da Inglaterra e vieram para os Estados Unidos. Né? Naquela época ali, os Estados Unidos recebeu um grande contingente de ingleses, né? Colonizaram os Estados Unidos. A colonização começou um pouco antes, mas continuava um grande êxodo ali porque as pessoas estavam passando fome. Né? Certo? E aí o Malthus, como economista, ele começou a estudar, né, quais eram as causas das pessoas estarem passando fome, né, ao mesmo tempo em que a Inglaterra tinha uma grande produção de alimentos. Então ele tinha dificuldade de entender, né, por que havia tanta fome na Inglaterra. Então, ele fez um estudo lá e concluiu que, segundo ele, evidentemente, né, isso é uma coisa que gerou muita polêmica na época em que ele falou isso, que o crescimento da população, através de uma progressão geométrica, levava as pessoas a passar fome, porque o crescimento da produção de alimentos obedecia a uma progressão aritmética. Então, segundo ele, né, a produção de alimentos estava sempre abaixo do número de pessoas que eram necessárias, né, para se alimentar. Então, era, segundo ele, a superpopulação que acabava provocando a fome e a miséria. Evidentemente, isso gerou muita polêmica, porque nem todas as pessoas concordaram, né, com essa teoria do Malthus. Então, vocês vejam que, como é importante, né, esse conceito. Por quê? Porque a razão, né, que aparece aqui é que vai determinar se os termos da série vão ser valores crescentes ou decrescentes. Né? Então, o critério de convergência da série geométrica é o seguinte. Critério de convergência. Só vai para essa série geométrica, né, evidentemente.
a série geométrica converge, vamos escrever. Converge se e somente se o R estiver nesse intervalo aqui. Agora tá bom ali, né? Acho que tá meio estabilizado. Acho que tá bom. Então, pessoal, neste caso específico, para a série geométrica, existe esta forma bem simples para a gente identificar quando é que uma série geométrica é convergente. Certo? Então, quando a razão da série geométrica for um número qualquer entre -1 e 1, isto é, se o módulo da razão estiver nessa condição aqui, se ele for um módulo de R menor que 1, esta condição aqui, ó, é equivalente a dizer que o R está entre -1 e 1. Tá? Todo número que está nesse intervalo tem módulo menor que 1 e vice-versa. Tá? Neste caso, a soma é igual a dividido por 1 menos R. Certo? Bom, então isso quer dizer, quando a gente tiver exemplos de séries chamadas de séries geométricas, pronto. É simples e direto tu identificar se a série converge ou não. Vai identificar a razão da série, né? Se ela tiver neste intervalo aqui, se ela tiver módulo menor que 1, beleza, a série converge, né? Tu vai ter condição ali, provavelmente, né? Ou possivelmente, de identificar o valor do A. Tu tendo o valor do A e identificando a razão, no caso da série ser convergente, tu substituir aqui, isso aqui vai dar direto, então, a soma da série. Então, é um caso muito particular, né, que funciona bem, desde que todas as condições ali sejam verificadas. Né? Aí tu deve perguntar assim, bom, em que situações existe, né, uma série que a gente pode realmente identificar que é uma série geométrica? Bom, aí depende muito. Os problemas matemáticos, né, tem muitas histórias envolvendo problemas matemáticos, às vezes tem os problemas que são reais e problemas que são inventados. Né? E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o que adianta então inventar um problema se ele não tem a ver com a realidade? As pessoas perguntam, para que serve a matemática? E, bom, há muitas respostas para essa pergunta. Tem pessoas que acham divertido resolver problemas que não servem para nada. Então, se diverte. Tem um matemático inglês, que ele é especialista em álgebra, então ele já disse várias vezes que ele não tem a menor preocupação se a matemática que ele produz vai servir para alguma coisa ou não. Isso é um exagero, porque geralmente a matemática acaba servindo para alguma coisa, mesmo sendo uma matemática bastante teórica, bastante abstrata. Né? Todos vocês usam celular aqui para se comunicar? Usam WhatsApp e outros aplicativos para se comunicar. Bom, então o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, né, geralmente ele manda mensagens criptografadas. Né? E a criptografia, ela é feita através de um processo matemático em que
a mensagem, né, ela é primeiro codificada, é transformada numa sequência de símbolos que não é igual àquilo que a gente lê, certo? E depois, quando chega lá no destinatário, né, ela é decodificada para que a pessoa possa ler no idioma ali, português, inglês, chinês, qualquer idioma onde a mensagem foi originalmente transmitida, certo? E como é que é esse processo de criptografar uma mensagem? Como é que uma certa quantidade de símbolos é transformada em outros símbolos bem diferentes? E qual o objetivo disso? Bom, o objetivo é claro, se alguém pegar a mensagem no meio do caminho, não vai conseguir ler o seu conteúdo. Certo? Esse é o objetivo central da criptografia. Né? Para que serve isso? Bom, para garantir segurança para muitas coisas. Né? Por exemplo, se eu mando uma mensagem para uma pessoa e só quero que ela saiba o conteúdo, eu não quero que outras pessoas no meio do caminho identifiquem o que está escrito ali. Para mim é bom que seja criptografado. Né? E o processo de criptografia envolve, né, diversas operações matemáticas. Tá? Tem um professor aqui, nosso colega aqui, o professor Avelino Osório, que trabalha com criptografia, pesquisa essa área. Né? E certos cálculos que são fundamentais no processo de criptografia envolvem números primos muito grandes. Né? E como é que são usados esses números? Como é que são descobertos números primos muito grandes? Hoje é um trabalho que pode levar anos. Né? Por quê? Porque se tu pega um número primo, por exemplo, o número 3, é muito fácil identificar se o número 3 é primo. Né? Todo mundo sabe, desde o ensino fundamental ali. Agora pega um número com milhares de dígitos, né? Milhares de algarismos. Como é que tu vai identificar se o número é primo ou não? Imagina, por exemplo, o número 10 elevado a 500 mais 1. Pô, esse número é um número imenso. Né? E não é dos maiores. Então, hoje, se vocês olharem assim, a lista de números primos muito grandes que são conhecidos, tem caras que trabalham anos para descobrir. E às vezes até são bem remunerados para isso. Né? Dentro desse processo de criptografia, a existência desses números primos é fundamental. E com o avanço da tecnologia, porque a tecnologia é usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, tanto as pessoas que utilizam a criptografia para proteger a segurança, né, da informação, existem pessoas tentando descobrir o que está escrito em certas mensagens. Né? Querem quebrar a chave da criptografia, que é descobrir o conteúdo. Por exemplo, imagina uma mensagem, por exemplo, do general de um exército, né, que envia lá um e-mail para um outro general falando lá sobre alguma estratégia. Né? Então, ele não quer que ninguém leia o que está escrito ali. Né? Então, nesse sentido, existem pessoas tentando desenvolver, né, o processo de criptografia cada vez mais complexo e seguro. Existem pessoas querendo derrubar, né, esses processos para descobrir as informações. Então, por isso que hoje é importante descobrir números primos muito grandes, que quanto maior for o número primo, maior vai ser a dificuldade para quebrar a chave da criptografia. Certo? Então, essa é uma área de trabalho, se vocês quiserem talvez ganhar dinheiro no futuro, é descobrir um número primo muito grande. Isso pode gerar bastante dinheiro, mas vai dar trabalho. A pessoa tem que ficar... Bom, primeiro tem que fazer um bom curso de álgebra, né? Aprender muita álgebra, para depois tentar descobrir um número primo, né? E quem sabe vendê-lo aí para as empresas que têm interesse nesse tipo de informação. Então, vamos lá. Vou mostrar alguns exemplos de séries geométricas. Então, eu vou começar aqui, pessoal, com um exemplo em que eu vou dar a série com a anotação ali do livro. Tá?
Eu só vou escrever aqui, vamos fazer assim, escrever os 5 primeiros termos aqui, para a gente ver como é que a série se desenvolve. Então, vejam, escrevendo aqui o desenvolvimento, substituindo ele por 1, eu terei aqui 3 vezes menos 1 quinto elevado a 0, 3 vezes menos 1 quinto elevado a 1, 3 vezes menos 1 quinto elevado ao quadrado, e 3 vezes menos 1 quinto elevado à terceira potência aqui, elevado a 4, etc. Tá? Então, é muito importante escrever o mais e os 3 pontinhos ali, né? É a utilização deste símbolo aqui que a gente está indicando que é um processo infinito. Se a gente interrompe ali, parece que a série acaba ali. Não, ela não acaba ali. Tá? Então, esse somatório quando a gente escreve os resultados, né, dessas operações indicadas ali, vai ficar 3 menos 3 quintos, mais 3 sobre 25 avos, menos 3 sobre 125, mais 3 sobre 625, menos etc. Então fica menos, mais, né, conforme o n seja um número par ou seja um número ímpar. Então, é claro que aqui, né, pela própria forma como a gente apresentou aqui e escreveu a série inicialmente, essa aqui é uma série geométrica, né? O A é 3, né? E a razão da série é menos 1 quinto. Né? Então, como o módulo de menos 1 quinto é igual a 1 quinto, que é menor que 1, significa que a série converge. Ou seja, as será que eu pisei isso? Voltou. Ah, foi. Devo ter pisado aqui, daí ele. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, agora acho que está. Então, neste caso, como a razão da série é identificada diretamente a partir da própria notação aqui, né? A gente pode afirmar que esta série converge porque a razão ela satisfaz essa condição de convergência. Né? O módulo da razão é 1 quinto que é menor que 1. Tá? Então, o que a gente pode afirmar, inclusive? Né? A soma da série é o 3 lá, vou lá, né? Ó, a soma da série, vou escrever a fórmula aqui, ó. Esta fórmula aqui. É A dividido por 1 menos E. Então, vai ficar o 3 dividido por 1 menos 1 quinto. É a razão da série. Então, vai ficar 1 mais 1 quinto. Aqui no denominador. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar
O MMC é 5. 5 vezes 1 é 5. Vai ficar 5 mais 1 aqui. Né? Então vai ficar 3 vezes 5, 15. Dividido por 6. Né? 15 dividido por 6. Dá para simplificar por 3 aqui. Dá 5 meios. Certo? Ou 2,5. Né? Mas o que essa soma representa? Né? Essa soma representa o limite das somas parciais à medida que o n, que é a quantidade de parcelas das somas parciais, vai aumentando gradativamente, né? Se eu somar uma parcela, 2, 3, 4, 5, 1.000, 2.000, 3.000 parcelas, quanto maior for essa quantidade de parcelas, né, ali retidas na soma, maior vai ser a aproximação em relação aos 5 meios. Esses 5 meios aqui é o limite dessa sequência. Né? Vamos fazer aqui algumas somas parciais. Então, veja, vou fazer aqui um quadrinho. É claro que isso aqui, né, pessoal, é um recurso interessante de fazer, sempre que, ó, tem uma série lá que está em dúvida se a série converge ou diverge, não consegue identificar ali claramente, tá? Faz as somas parciais, se elas começarem a se aproximar de um determinado número, é um indicativo de que a série converge. Né? Do contrário, é um indicativo que a série diverge. Claro que às vezes pode ser que não seja suficientemente claro ali para tu pegar 5 parcelas, tem que aumentar, mas é um recurso que é interessante. Né? Então, olha só, somar apenas uma parcela vai dar 3. Né? Então, aqui a soma S1 é 3. Somando duas parcelas, 3 menos 3 quintos. Vamos fazer a conta aqui em números decimais. Aqui, ó. 3 quintos é 0,6. Né? Isso vai dar 2,4. O que é o S3? Né? O S3 é o S2, que é o 2,4, mais o 3 sobre 25. Alguém tem calculadora, por favor, em mãos aí? Para calcular o 3 sobre 25 rapidinho? Dá 0,1. 3 sobre 25. 0,12. 12? Vai dar 2,52, né? Aí eu peguei aqui, ó. Na hora de calcular o S3, eu peguei já o S2 aqui da linha anterior, né, que é o 2,4, né, só acrescentei ali a terceira parcela. O S4 é a mesma coisa. O S3 já sabe quanto é, que é 2,52. Né? Neste caso, vai somar ali com menos 3 sobre 125. Quanto é que vai dar isso, por favor? 2,52 menos 3 sobre 125.
2,496. Obrigado. E finalmente aqui o S5, a gente vai pegar esse valor ali e vai somar com o 3 sobre 625. Então pega lá o 3 sobre 625, pega essa divisão, por favor, e aí soma com 2,496. 2,5008. 2,500208. Tá, obrigado. Então, olha só, o que está mostrando aqui, ó. Já na soma 5, ó, já dá bem próximo ali do limite da soma da série, que é 2,5. Esse valor aqui, ó, é o chamado valor exato da soma da série, certo? Mas aí, remete àquela conversa que a gente teve antes, ó. Vamos supor que tu... eu acho bom até uma diferença de 0,0008 ali. Bom, se for esse o caso, isso aqui serve como aproximação da soma da série. Certo? Então, o que está mostrando? Ó? À medida que vai aumentando, se vocês colocarem a próxima parcela e assim por diante, vocês vão ver que o resultado aqui da soma, né, eu vou botar 3 pontinhos aqui, ó. As somas parciais, o que elas vão fazer? Elas vão se aproximar do 2,5. É isso que vai acontecer na medida que vai aumentando o valor do N. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Isso aqui é um processo infinito. Tá? Então, nesse caso, né, a gente diz que esta série é uma série convergente porque as somas parciais da série convergem para um valor que é a soma 2,5 ou 5 meios. E o experimento, como eu disse para vocês ali também, né? O experimento, neste caso, verifica com a quantidade pequena de parcelas aqui calculadas, né, nas somas parciais, que a gente já observa o processo de convergência ocorrendo rapidamente. Certo? Vou tomar uma água aqui.
Posso apagar aqui? Vendo. O segundo exemplo, então. Bom, às vezes, pessoal, vocês vão se deparar, né? Vocês vão encontrar uma série numérica desenvolvida. Então, a pergunta é, tá, mas então como que a gente faz para identificar se a série é uma série geométrica ou não, né? E se for o caso, bom, se identificado que é uma série geométrica, aí tu vai ter condição de definir se ela é convergente ou não, porque se ela for uma série geométrica, tu vai ter identificado o valor da razão, né? Então, há uma série de detalhes aqui, ó. Quando a série é escrita assim, bom, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, tem 5 termos, né, 5 parcelas escritas, desculpe, explicitamente, né? Aí vem um mais com 3 pontinhos. Então, o que os autores querem dizer quando escrevem uma série desse tipo? Fica combinado, né, entre as partes. Quais são as partes? As pessoas que escrevem os livros e as pessoas que leem os livros. Quando uma série é escrita desta forma, fica convencionado que a regra de formação dos termos vai se manter. Certo? Ou seja, é possível descobrir a regra de formação com essa quantidade aqui e ela vai se manter, porque se não tem nenhuma menção em contrário, a pessoa que tem que concluir que a regra vai se manter. Então, isso fica implícito, por quê? Porque essa é a forma que alguns autores encontraram, né, para indicar que é assim que vai ser a regra de formação dos termos da série. Tá? Então, observa. Para eu descobrir, né, se essa aqui é uma série geométrica ou não, o que eu faço? Eu vou dividir os termos consecutivos. Né? 3 sobre 2. Bom, 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Né? Eu vou deixar assim. Vou pegar o 9 meios, dividir por 3. Ó. É 9 sobre 2 vezes 1 terço, é 3 meios. Se eu dividir 27 quartos por 9 meios, dá 27 quartos, multiplicado por 2 nonos. Ó, vai ficar 3 meios, porque 27 sobre 9 dá 3, 4 sobre 2 dá 2. E da mesma forma, se tu dividir 81 oitavos por 27 quartos, ó, 81 oitavos vai multiplicar por 4 sobre 27, 81 sobre 27 vai dar 3, e 8 sobre 4 vai dar 2. Então, quando isso acontece, é porque é uma série geométrica de razão 3 meios.
Certo? Vocês vejam, eu posso reescrever esta série assim, ó. 2 mais 2 vezes 3 meios, vai dar 3. 2 vezes 3 meios ao quadrado. 2 mais... Opa. 2 vezes 3 meios ao cubo. 2 vezes 3 meios elevado na quarta, etc. Que é exatamente, né, aquela notação de série geométrica. Né? Certo? Certo? Ou seja, 2 mais 3 mais 9 meios mais 27 quartos mais 81 oitavos mais etc. É a mesma coisa que o somatório, quando ele vai de 1 até mais infinito, né? De 2 que multiplica 3 meios elevado na n menos 1. Então, é uma série geométrica com razão R igual a 3 meios. Portanto, a série diverge. Certo? Não tem soma. Então, assim, pessoal, vocês devem se perguntar, oh, mas isso é uma coisa realmente extraordinária. Sim, é. Porque esse é um critério muito simples, né? Mas ele só é válido, né? Esse argumento só é válido se realmente tu tiver identificado que a série é uma série geométrica. Né? Então, ao escrever aqui a conclusão, a pessoa tem que especificar, é uma série geométrica, não é simplesmente uma série com razão R igual a 3. Não. Dizer que a série tem razão igual a R 3 só tem sentido se eu afirmar que é uma série geométrica. Certo? Não basta dizer que é uma série com razão igual a 3 Não. O termo razão da série é utilizado quando se trata, quando já foi identificado que é uma série geométrica. Certo? Se ela não for uma série geométrica, ela vai ter um outro comportamento. Né? Então, a gente tem, ao fazer a análise, né, a gente tem que especificar que foi feita a conclusão a partir da identificação de que é uma série geométrica, né, e no caso anterior era uma série geométrica convergente, né, nós calculamos até as somas parciais, e aqui a gente está concluindo que é uma série geométrica divergente. Então, aquele mesmo experimento que foi feito anteriormente, se a gente fizer agora aqui as somas parciais dessa série, né, a gente vai verificar que as somas parciais vão ser valores crescentes, que não vão se aproximar de um número. Então, é interessante fazer o experimento, tanto num caso como no outro. Entendeu? Se eu somar apenas o primeiro termo da série, vai dar 2. Né? Certo? Soma S1 é 2. A soma S2 é 2 mais 3.
somar 2 termos, a série dá 5. Se eu somar 3 termos dessa série, dá 2 mais 3 mais 9,5, é 5 mais 4,5, né? Que é 9,5. Se eu somar, vou fazer aqui o S4, ó, vai dar 9,5, 27 sobre 4 vai dar 6 vezes 4, 6,75, né? Isso aqui vai dar 15, 16... Opa, aqui. 16,25, eu acho. Então, o que a gente observa? Ó? Neste caso, né? Uma vez que esse processo é um processo infinito, mas diferentemente do anterior, ó, em que aqui, nessa coluna, as somas parciais começavam a se aproximar do 2,5, aqui as somas parciais elas estão aumentando sem uma tendência de aproximação. É esse o significado, né, de dizer que a série diverge. Né? Certo? Então, não existe as somas parciais aumentam sem um limite. Tá? Muito bem. Então, é sempre importante a gente fazer a aplicação do teste, né, e entender o que a gente está concluindo daquele teste. Né? Neste caso, o que a gente mostrou aqui é que esta é uma série geométrica com razão maior que 1, né? Portanto, uma série geométrica divergente. Né? Bom, alguma pergunta aí, pessoal, sobre o exemplo? Obrigado. Série telescópica é um outro tipo de série, tá? Em geral, não vai ser uma série geométrica. Tá? Vou pegar essa série aqui.
Bom, essas séries, elas têm uma característica que a regra de formação dos termos da série permitem que a gente consiga deduzir as somas parciais da série através de uma técnica semelhante àquela que vocês viram aqui no curso, quando calcularam integrais, que chama-se decomposição de frações parciais. Tá? Então, o interessante disso é que junta dois assuntos aparentemente muito diferentes, né? Cálculo de integrais e séries numéricas, mas a técnica que é usada para identificar que uma integral pode ser resolvida por decomposição em frações parciais e os termos de uma série telescópica também podem ser decompostos dessa forma, é a mesma. E a ideia é a seguinte, entendeu? Olha só, é um negócio bem longo. O primeiro termo da série é 1 meio. 1 sobre 1 vezes 2 é 1 meio. O segundo termo da série é 1 sexto. O terceiro termo da série é 1 sobre 12. Tá? Certo? 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, são os números que aparecem no denominador ali de cada um dos fatores. Tá? Então, olha só aqui, este 1 meio é mais coisa que 1 menos 1 meio. E todo mundo sabe, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Só que esse 1 que aparece aqui é mais coisa que 1 sobre 1. Então, olha só a regra de formação aqui, ó. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, que são exatamente os números que estão aqui no denominador, né, da fração original, na ordem que eles aparecem. 1 sexto. 1 meio menos 1 terço. Se eu fizer a conta, vai dar 1 sexto. O 2 e o 3 que estão aqui, são esses coeficientes aqui, 2 e 3, nessa ordem. 1 sobre 12. E vamos escrever só o A4. Certo? Bom, então antes de eu apresentar a fórmula geral da soma parcial, vamos fazer umas continhas aqui. Então, eu vou pedir para vocês somarem aqui, completar essas 4 linhas, somando a primeira, as duas primeiras, as 3 primeiras e as 4 primeiras parciais dessa série.
Quem já fez? Tenta descobrir uma fórmula que vale para qualquer n. É o primeiro 1 sobre 1 menos o direito inteiro. No caso, o primeiro é 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, o segundo é 1 sobre 1 menos 1 sobre 3, depois 1 sobre 1 menos 1 sobre 4. Vou dar uns minutos possíveis para os colegas pensar um pouco. É sempre o n dividido por n mais 1. É isso que vocês acharam? Sim. Meio, 2/3, 3/4, 4/5. Então, não há nenhuma razão para esse negócio se modificar, né? Então, qual é a vantagem disso? Ó? Eu quero somar agora 100 parcelas. Não preciso fazer no braço. Né? Quanto é que vai dar? 100 dividido por 101. 100 dividido por 101. Se eu quiser somar 1000 parcelas, 1000 sobre 1001. Tá? Então, qual é a regra geral do SN? É igual a n dividido por n mais 1. N sobre N mais 1. Tá? Então, eu pergunto a vocês, qual vai ser a soma desta série? Se vocês somarem cada vez uma quantidade maior de parcelas, as somas parciais vão convergir para um número, e que número é esse? Para 1. Porque daqui, ó, quem tem calculadora? 100 dividido por 101. 1000 dividido por 1001. Então, à medida que o N vai aumentando, a diferença de um para outro é 1 unidade. Mas imagina quando o N for igual a 1 milhão. Esse 1 significa quase nada. Então, o que vai acontecer? Se o N for um número cada vez maior, a tendência desta divisão aqui, ó, é se aproximar de 1. Isso significa que essa série aqui é uma série geométrica que converge para 1. Mas veja, eu não estou usando fórmula de série geométrica. Eu estou deduzindo que as somas parciais da série, que são essas quantidades aqui, elas vão se aproximar de um número quando n aumenta indefinidamente. Certo? Então, as somas parciais convergem para 1 se o n vai para mais infinito. Então, a conclusão, a série converge e sua soma é S igual a 1. Então, é muito bacana este exemplo, porque ele é um exemplo que se resolve, né? A gente consegue descobrir uma fórmula das somas parciais fazendo o cálculo. Nesse caso aqui não são necessárias muitas parcelas, as primeiras são suficientes para eu deduzir essa regra, né, que vocês bem observaram ali, que era sempre o n no numerador, onde o n é um número de parcelas, e o n mais 1 no denominador. Certo?
Então, não esqueçam disso, pessoal. Experimentar, né? Somar termos, somar uma quantidade tão grande quanto seja necessário para descobrir, né, as fórmulas. Elas geralmente, as fórmulas se mostram, né, elas se apresentam para a pessoa que está tentando descobrir após uma certa quantidade de tentativas, não tem como saber quantas, tá? Mas à medida que tu vai fazendo testes e testes, tu vai se familiarizando com o formato das fórmulas, aí tu começa a ver, isso aqui tem esse formato aqui. Aí tu coloca ali e testa, vai testando, até se certificar que realmente, né, aquela é a regra que vai valer em qualquer caso. Né? Não pode se iludir, não pode se deixar enganar pela primeira ou segunda tentativa. Né? Bom, por que eu falei ali das somas parciais? É o seguinte, quer ver, ó? Em geral, né, aquelas frações que eu escrevi ali, o AN dessa série é 1 sobre N vezes N mais 1. Quando tu faz a decomposição em frações parciais, é isso aqui, ó. N, 1 sobre N vezes N mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Então, por que deu exatamente, né, o N sobre N mais 1? É o seguinte. Quando tu soma N parcelas, está somando essas parcelas aqui, ó. Certo? Só que se eu separar cada parcela, vai ficar 1 menos 1 meio aqui na primeira fração, 1 meio menos 1 terço na segunda fração, 1 terço menos 1 quarto na terceira fração, e assim por diante. Vou escrever aqui a penúltima. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando a decomposição em frações parciais de cada uma das frações. Então, olhem bem esse desenvolvimento, né? E vejam o que pode ser simplificado aí, o que sobra de todas as parcelas que estão escritas aí. O que vai restar? 1 menos 1 sobre a mais 1. A primeira e a última. Tá? Ó. Esse cancela com esse com esse com esse, pontinhos, esse com esse com esse. Vai sobrar a primeira e a última. Se vocês calcularem essa soma aqui, ó, mínimo múltiplo é N mais 1. Tá? N mais 1 vezes 1 dá N mais 1. Menos 1, N sobre N mais 1, que é aquele resultado que vocês encontraram ali, fazendo as somas S1, S2, S3, etc. Tá? Então, esse cálculo apenas comprova que aquilo que foi verificado experimentalmente realmente é a fórmula correta do SN. Tá? Daí a beleza deste exemplo é que ele mostra que, usando a decomposição em frações parciais, que é visto ali no cálculo das integrais, é possível identificar qual é a sequência de somas parciais dessa série e aí, então, concluir que ela converge. Bacana, né? Bom,
para encerrar aqui, pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês, se quiserem pensar um pouquinho. O exercício é o seguinte. Muito bom. O somatório, quando ele vai de 1 até mais infinito, de 1 sobre n vezes n mais 2. Então, essa também é uma série telescópica, tá? Eu acredito que vocês fazendo aí alguns experimentos e até a decomposição de frações parciais, vocês vão conseguir deduzir a fórmula do SN e também a sua relação. Tudo bem. Encerrar.